Mais cedo eu encerrei às 11 horas e fazer meu outro trabalho. Agora eu vou ali tomar um açaí. Tomar um açaizinho, né? Filmar pra vocês aí a quebrada. Eu peguei 2 passageiros hoje que daria um bom conteúdo, mas por falta de cartão de memória no telefone eu não consegui gravar. Ia dar um bom conteúdo pra hoje. Mas eu vou ali conversar com um cliente meu agora. Vou tomar um açaí, vou voltar na fábrica ali também, olhar algumas coisas. E mais tarde, talvez, se eu não estiver muito cansado, eu vou dar outro giro aí, que eu tô gostando desse trem de gravar conteúdos. Só que eu tô tentando pegar um Red Pill aí, pegar um passageiro que dá uma redpilada legal em vocês. E eu até peguei, ontem eu peguei um soldado Mangina, ele tem 3 mulheres. Ia dar um bom conteúdo, corridinha de 20 minutos, ia dar um bom conteúdo. E hoje eu peguei 2 M-Sol com 3 multinhas. E elas estavam soltando altas brabas dentro do carro, altas Red Pill dentro do carro. Mas não consegui gravar não, mas enfim, os primeiros vídeos, depois enfim, vão melhorando, né? Melhoria contínua. Depois eu vou escutar uns áudios do Cenas. Inclusive eu poderia fazer isso até agora, né? Vou escutar um áudio do Cenas. Eu vou fazer isso, vou lá pegar minha caixa lá, vou escutar o áudio do Cenas e tomar uma saída. Isso que eu vou fazer. Vou voltar lá, vou pegar minha caixinha de som. Sai um somzinho limpinho, né? E é isso. Beleza? Treme demais, mergulho de calçamento, faz muito barulho, né? Eu vou ver um microfone para colocar no meio do carro, fazer uma captação de áudio melhor. Depois também eu pego um telefone com uma qualidade de imagem melhor. Esse aqui a imagem é boa, né? É quebra o gás, né? Vou escolher um relato aqui. Vou escolher uns relatos mais antigos, que não tem sentido ver relato atual dele, sendo que já acabou de postar, né? Então vou colocar uns mais antigos
E recordar é viver, né? Recordar é viver. Conectar aqui o Bluetooth. Conector. Escolhi aqui, vou escolher aqui. Escolher o que é antigo, uns 3 meses. Vou escolher esse aqui de 16 minutos, ó. Relato do Tilo Lipa, Matrix, infância, Blue Pill, romântico. Vamos botar isso aqui pra ver o que pega. Relato Tilo Lipa, Matrix, infância, Blue Pill, romântico, gatilho, valentões, marmita de bandido. Puta que pariu. Olá, confrades, vamos para mais um vídeo, mais um relato. Hoje o relato será do Tilo Lipa. Esse relato já avisa aos confrades que será longo. Eu acredito que vai passar dos 20 minutos. Acredito eu, né? Pode ser que seja... não vai passar assim. Cenas Red Pill, relatos fora da Matrix. Relato Tilo Lipa. Então vamos iniciar aqui então o relato do Tilo Lipa. Olá, cenas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você estiver lendo. Primeiramente, gostaria de lhe agradecer pela abertura que você nos dá no canal, mas peço para não ser identificado em hipótese alguma, e também pedir para você ter um pouco de paciência, pois sei que meu relato ficará muito longo. Tranquilo, Tilo Lipa, vamos que vamos. Tilo Lipa será o pseudônimo que usarei sempre em meus relatos e espero conseguir retribuir, compensar em qualidade aos confrades e a você. Sou grato também a todos os confrades que diariamente expõem uma história diferente para aprendermos um com o outro. Internet falhou. Internet que é meio ruimzinha, mas acabou que volta. Volta ao relato aí do Tilo Lipa. Isso é sincero da minha parte. Todos vocês certamente agregam valores incomensuráveis na vida dos demais homens. O meu, muito obrigado a todos. Eu vou abrir um parênteses aqui, Tilo Lipa. Eu também aprendo bastante, tanto nos relatos quanto nos comentários. Quem dizia que aprendia bastante os comentários era o saudoso Fúria, né? O Fúria sempre falava, eu aprendo muito nos comentários. E é verdade, pura verdade mesmo. Então vamos à continuidade aqui do relato do Tilo Lipa. Diários da comunidade Red Pill, parte 1. Um breve relato do início da minha história. Cenas. Meu nome é Tilo Lipa, pseudônimo que procurarei usar com frequência nos meus relatos. Moro numa das comunidades mais carentes e perigosas do Rio de Janeiro. Tenho 35 anos de idade. Nasci em meados dos anos 80. Sou solteiro e não tenho filhos, graças a Deus. Muito boa aqui, graças a Deus. Desde pequeno até o início da minha vida adulta, sempre fui muito romântico, blue pillzaço mesmo. E na minha infância morava noutra localidade, mas por dificuldades financeiras da minha família, viemos para a comunidade em que hoje resido quando tinha 10 anos. Meus pais hoje são falecidos, mas continuo morando por aqui.
e sempre gostei de agradar as meninas por quem nutria algum tipo de sentimento, amizade ou não. Sempre inspirei pouca atenção da parte delas, muito raramente de uma ou de outra, principalmente enquanto demasiadamente sincero. Os astros me influenciam nesse sentido. Sou muito sincero sempre, romântico, sincero. É um perigo e lutar contra a sua própria natureza é difícil no primeiro momento. Até você entender como o mundo funciona demora. Mas isso mudou hoje e esse meu comportamento pertence a um longínquo passado. Ainda bem, né, Tirulipa? Observava sempre que as meninas se interessavam desde muito novas pelos meninos com o estilo mais despojado e valente, sobretudo aqueles que lhes pudessem oferecer alguma vantagem em troca ou que as fizessem imergir num oceano de adrenalina. Já ouvi dizer em canais femininos que elas normalmente se sentem atraídas por esse tipo de cara porque é um fator biológico que as fêmeas carregam, sendo praticamente imutável. Ou seja, se isso for verídico, quem tiver grana, carro ou moto, ou mesmo puder proporcionar esse tipo de vida o estilão que daquele lhes amarelo alimenta ali o imaginário e as entorpecem como alucinógeno e inebriante, de alguma maneira sairá na frente. O grande problema nisso tudo é que todo homem que conseguir ativar esse gatilho, ela não pensará duas vezes em ceder, e isso me remete ao seguinte pensamento: se toda colher ceder a essa sensação extasiante essencial para despertar o desejo dela, sendo comprometida ou não, o mundo inteiro estará imerso numa atmosfera de promiscuidade por causa de uma sensação boboca que elas não conseguem controlar. Há diversos relatos bíblicos que corroboram com o que estou falando. A história está aí e comprova isso. Quem é cristão e tem o mínimo conhecimento sobre as histórias bíblicas sabe. Davi despertou esse gatilho em Batseba. E mesmo ela sendo casada, deu no que deu. Depois ele sofreu as consequências. Sansão se ferrou por conta de colher, e toda história bíblica remete-nos a uma tragédia anunciada quando envolve alguma colher no meio. Blue pills, manginas e betas esquecem. Elas sempre vão se comportar dessa forma, e se isso não puder lhes ser compreensível, vocês sofrerão as duras consequências da realidade e verão mais à frente o porquê. Eu não consegui entender isso quando jovem e era difícil de digerir, mas com o tempo me acostumei com esse tipo de comportamento e acabei por aceitar depois de sofrer os golpes implacáveis da realidade, todos concentrados diretamente na boca do meu estômago. Black e Red Pills que a vida nos trata de botar goela abaixo com areia e sal grosso. Com areia e sal grosso, ô Tirulipa? Ah, mas essa Red Pill tá descendo rasgando. E é até melhor ter sido assim. Costumava escrever cartas de amor e comprar belos presentes na minha infância e adolescência para elas. Porém, nada disso era suficiente. Nunca é o suficiente. É o que eu sempre digo, né, o Tirulipa? Eu fui casado e fiz de tudo. Tratava bem, era romântico. E já escrevi cartinha. E buscava, e levava, emprestava o cartão. E deixa que eu pago, deixa que eu busco. E ajudava na faculdade, isso e aquilo. E nunca é o bastante. É difícil, cara. Eu fazia comida, eu limpava a casa, eu comprava roupa pra ela, eu fazia surpresa, eu fazia um monte de coisa. E nunca é o suficiente. Mas voltando ao relato aqui. Na adolescência, sofri muito com a minha condição que eu acreditava ser correta e a mais natural possível. Cabia aí uma mudança de postura que eu sequer enxergava na época. Isso porque nunca era lembrado e sempre me vi absorto em sentimentos nunca correspondidos, seja no ensino fundamental ou médio. As menininhas sempre olhavam para os valentões, para os caras mais boa pinta, para os endinheirados ou para os Zé Droguinhas. Sempre foi assim. Acompanhe os relatos e a cada história que se repete no canal, a vitrola toca o mesmo disco. Exatamente, sempre repete, né? A mesma música. E o que muda no final das contas é apenas o endereço. Exatamente, é o endereço e o CPF, né, das pessoas, mas é a mesma coisa, é a mesma música, né? A vitrola toca o mesmo disco, que nem tu falou, Tirulipa. Voltando aqui.
Criei vínculos de amizade no início da minha adolescência dentro da comunidade que foram inesquecíveis. Todos os meus amigos de infância, basicamente, possuem o mesmo perfil que o meu, e desde jovens sempre fomos muito unidos até hoje. Quem sabe em outra oportunidade contarei a história de cada um. Tenho inúmeras histórias para escrever que, se decidir contar nesse canal, será difícil elaborá-las cronológica e sistematicamente, e depois divulgá-las. A maioria desses amigos hoje são casados com uma MSOL. Ah, as MSOL apareceram aqui, tia. Então a maioria dos teus amigos são casados com uma MSOL. Coisa bem boa. Ou tiveram um relacionamento frustrado com uma colher. Isso sem contar com as inúmeras histórias de conhecidos, parentes e amigos dentro e fora da comunidade que assumiram uma MSOL ou pagam pensão até hoje, fruto de filhos de relacionamentos que não deram certo. Atenção aos confrades, fujam disso. E aos mais jovens, digo-lhes, não caiam em armadilhas de xerenga. Abram os olhos e caiam fora enquanto podem. Se quiserem placar alguma aventura, comam e caiam fora, ou então controlem a sua libido. O que é melhor a se fazer, não assumam compromissos. Ainda mais eu concordo com essa tua afirmação aqui, porque, cara, se tu é novo, tu deixa de fazer um monte de coisa, né, por causa de colher. E não vale a pena. Depois lá, quando chega a 35, 38 anos, 39 anos, tu fica assim, ó, cara, olha as oportunidades que eu deixei passar por causa de colher. Enfim, voltando ao relato aqui. A família de um desses amigos, o Jimmy, nome fictício, parecia ser perfeita. Digna de uma família hollywoodiana, em plena Mossoró, nome fictício da comunidade. Tá, o Jimmy é Mossoró, tá. Jimmy possuía 2 irmãs na época. Mesmo ainda pequenas, elas eram lindas, e no imaginário dos demais amigos e da família deles, todas as duas cresceriam muito nojentas. Afinal, colher linda dentro de comunidade tem poder de barganha, e a melhor safra pode e sempre vai escolher a dedo. É a lei da oferta e da demanda, exatamente. Lé do engano. Lé do engano, vamos ver o que aconteceu. Os pais de Jimmy sempre foram muito acolhedores conosco. Eles nos tratavam como filhos. E o ambiente sempre foi muito agradável na casa do meu amigo. As meninas tinham entre 6 e 8 anos de diferença de idade. Para mim... elas tinham entre 6 e 8 anos de diferença de idade para mim. E não muito distante em idade aos demais amigos e ao irmão. Não nego. Sonhava sim em um dia poder construir e dividir uma família com o meu amigo, pois 2 amigos dele eu sempre fui o mais próximo. Vivia na casa do Jimmy, adorava aquele ambiente. O meu ambiente familiar era deveras instável, devido ao alcoolismo do meu pai, e isso contribuía para o meu distanciamento de casa. O tempo foi passando. Me mudei tempos depois, após a separação dos meus pais, e 2 anos depois voltei a morar em Mossoró novamente com a minha mãe. As irmãs do Jimmy foram crescendo e as coisas foram mudando consideravelmente. O envolvimento da mais nova com amizades que não nos agradava era notório, culpa da política frouxa dos pais, a política frouxa dos pais que se separaram e perderam o controle das coisas. É o que acontece. A base familiar perfeita ruiu aos pedaços facilmente, igual a farelo de bolo. Aquilo foi inacreditável para todos nós. Por isso lhes digo, casa que é gostoso. Após a separação, criou-se um abismo infindável entre o pai, que tempos depois, apesar de sermos muito amigos, descobri o envolvimento dele com drogas e que ele tinha diversas amantes. Foi inacreditável para mim. O via como exemplo. Ah, que coisa ruim, né? E as filhas, e nem mesmo os outros familiares, foram capazes de influenciar positivamente no comportamento delas. Aos inscritos, confrades e visitantes do canal, lhes advirto: quando o xerenga decide fazer alguma coisa, não há quem mude. Cabeça de xerenga é facilmente influenciável por outras pessoas, principalmente amiguinhas. Mais volátil que álcool, e quando toma alguma coisa como verdade absoluta para si, torna-se mais teimosa do que pessoas do signo de Touro e Aquários juntos. Quem tem filha, como um desses meus amigos sabe, sofrerá as consequências. A irmã
mais nova de Jimmy, aos 12 anos de idade, perdeu a virgindade, se transformou numa marmita de bandido e andava para cima e para baixo de moto com um dos chefes do tráfico local, que a tratava como lixo. Soube das notícias de pai e filha depois de anos, aos 27 anos, depois que noivei, pois nessa época eu já tinha me afastado de praticamente todos da família do Jimmy. Foi uma decepção, isso depois de saber dessas histórias através da minha ex-noiva. O pai da minha ex-noiva era muito amigo do pai do Jimmy e eu não sabia. A mãe da minha ex-noiva compartilhou essas histórias com ela e ela em seguida comigo. Nessa época, a irmã do Jimmy já tinha 17 anos e uma filha de 1 aninho. Que loucura, rapaz. Após a separação dela com o bandido. Isso porque chefe de boca de fumo dentro de qualquer comunidade não para com uma colher só. Com certeza que não. Ela seguiu o protocolo da esmagadora maioria das meninas que moram em favelas e engravidou aos 16 anos de um Zé Droguinha qualquer que conheceu por aí. Engravidou aos 16 anos, que loucura. A mais velha também não deixou por menos. Encontrou um cara que supostamente era trabalhador, nunca é, mas vivia para cima e para baixo de moto. E que posteriormente descobrimos que esse cidadão transportava algumas mercadorias voluntariamente. Há pouco tempo eu ouvi de um amigo que o protocolo de algumas colheres dentro da comunidade mudou. Isso se deve pela esmagadora maioria das vagabas ou homissols não receberem pensão do bandido quando se separam e por não poder pleitar qualquer tipo de assistência, já que ex-colher de traficante não terá coragem de pô-lo na justiça, porque a vingança é certa, com certeza. A maioria delas mudaram de opção e estão colando com betas ou moradores de fora da comunidade para poder engravidar e receber pensão. Tudo isso por não gostarem de trabalhar. Não se engane com meninas novinhas e bonitinhas que moram em comunidade. Muitas delas são rodadas dentro da própria favela. Aos confrades que moram em comunidade ou não, principalmente aos mais jovens que a família tem uma condiçãozinha melhor. Eu vos alerto mais uma vez, não caiam nessa. Muitas meninas que moram dentro de comunidade e que vocês talvez nem saibam, estão engravidando de propósito só para receber pensão. Elas engravidam de 3, 4 caras diferentes para receber uma pensão de cada e depois não ter que trabalhar. No final das contas, elas colam com um otário qualquer e já tendo 5 filhos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Cara, quem é o otário que vai assumir 5 filhos? Se bem que deve ter, né? Deve ter, eu acredito que tem. Voltando aqui, aproveita para receber Bolsa Família do governo também. Esse meu amigo diz que conhece muitas colheres que se submetem a isso e estão nessa condição. E os otários ainda caem. Transe com qualquer uma e despreze a camisinha, que é uma delícia. Abraços, cenas. Muito obrigado pelo teu relato, viu, Tirulipa? Bom, Tirulipa, nada de novo sobre o sol, né? Nada de novo sobre o sol, como os confrades dizem aqui nos comentários. As irmãs do Jimmy lá, né, engravidaram novas e viraram marmita de bandido. Nada de novo sobre o sol. Muito obrigado pelo teu relato, viu, Tirulipa? Não vou me estender muito, nem vou comentar muito o relato, porque o relato já tá gigantesco, já tá muito, muito grande. Mas te agradeço pela tua escrita, tu escreve muito bem. E é isso aí então, pessoal, vou finalizar o vídeo aqui, para não ficar muito extenso. Um abraço a todos e fiquem espertos. Isso aí, pessoal, fique esperto. Deixa eu ali resolver um assunto. Acabar de tomar meu açaizinho aqui. Hoje é segunda-feira, dia 22 de março de 2021. E até mais.